Em relação ao Alisson, como é que ficou isso em bastidor ali? Porque eu vi antes do jogo até protesto contra o Alisson. Então... Sacanagem também, hein? É pesado, né? É pesado. Sabe por quê? Porque aí é o seguinte, é o que vocês falaram, o que você falou ontem aqui, a gente até falou isso mais ou menos do Veiga, olha lá, traidor. Aí é o seguinte... mas é discurso torcedor também, não, né? Então, mas posso falar um negócio? Pode, depois eu falo. Posso falar um negócio? Pode. O cara faz isso pra aparecer. Então porque ele sabe... Mas é a minha opinião, eu já falei isso em grupo, Verdade. da outra vez do Allianz Parque. Verdade. O cara faz isso pra aparecer, ele vai falar, nossa, eu tô lá no Fala Fonte, nossa, eu tô lá na ESPN, tô lá no Sport TV, tô no Caralho A4, entendeu? Mas é um trouxa que faz isso, E na que sabe que vai como é estar... que foi? Na arquibancada. Não teve nada. Nada? Nada. Nem jogou, Nada. né? Então também não tem o que falar. Nada, zero. Não, mas sabe por quê? Porque eu vejo torcedor São Paulino tá bravo com o Alisson. Porque o cara quer jogar, você falou aqui. Aí se o cara tá incomodado, fala, poxa, não tenho mais espaço no time, eu vou buscar outro lugar pra ir, vou com o Dorival onde Posso falar? eu me dou bem. Falei tal. com vários atletas do São Paulo ontem sobre o Alisson. Todos estão do lado dele. Todos. Com os quais eu conversei, estão do lado do Alisson e querem que o Alisson seja reintegrado. E o Crespo falou que se ele estiver bem, ele volta. Eu vi Falou na entrevista. Falou. O São Paulo está num movimento para que o Alisson seja acolhido e reintegrado. Porque assim, eu trouxe aqui a informação ontem. Tanto São Paulo quanto o Corinthians, e deu para ouvir nas palavras do Dorival, o jogador acabou sendo exposto. A gente falou ontem aqui. Falou, o jogador tá exposto. Tá exposto. E aí onde eu ia chegar é o seguinte, o torcedor hoje alguns torcedores estão bravos. O cara quer ir pro outro time e tal, porque o cara simplesmente quer jogar. Vamos imaginar que o Alisson, então, ficasse acomodado. Tá bom, vou continuar aqui, vão continuar me pagando. Aí o torcedor ia estar reclamando. Virou spa, Finge que joga e não sei o quê. Finge que joga, finge que paga. Mas o que pegou no caso do Alisson é que ele iria para um rival. Eu acho que é esse que pegou o ponto. Mas, Felipe... Mas eu não tô questionando, eu falando que o Alisson tá errado. Eu só falei que a torcida tá irritada com ele por ele estar negociando com o rival. Acho que é um pouco de aparecer também, dos caras quererem chamar a atenção, mas o que pegou foi isso. Então, o Alisson tá certo de buscar espaço. Tinha outro time interessado? A gente não sabe, pô. Então, Bruno... E outra, o Alisson, não é que o Alisson foi trabalhar no Corinthians, o Alisson me parece que ele foi trabalhar com, né, queria trabalhar com o Dorival. Talvez o único passo de queimar a largada que ele tenha dado foi de ter ido no CT. Isso, acho que esse aí pegou. E aí eu conversei com um dirigente do Corinthians, um diretor do Corinthians, sobre essa questão dele ter ido no CT. Havia um comunicado para ele no sábado passado fazer os exames. E aí foi avisado que, a pedido do Osmar Stabile, para segunda-feira ele ir fazer os exames médicos. De sábado passou para segunda. Não vai mais no sábado, Alisson, porque ainda não foi feita a questão financeira do depósito para o São Paulo, então vem na segunda. Ficou acertado na segunda. Na segunda, ainda não estava acertada a questão financeira. E aí o Alisson acabou indo visitar o Dorival. Por quê? Porque era um dia que o time voltou de manhã lá do jogo do Capivariano. Capivariano não, do... Belo Desculpa. Jogou domingo contra Belo quem? Clube. Belo Clube. Belo. De Capivari, não é? Capivari? Não, o Belo é de Rio Claro. Rio Claro, desculpa, gente. Desculpa, eu fiz confusão aqui. Voltou de Rio Claro, alguns atletas fizeram regeneração, o CT estava vazio. E aí o Alisson foi lá. Pô, Dorival, vou tomar um café e tal. Não precisava, né? Cara, ele foi lá e talvez não precisasse. Mas tudo bem também. Quem ia imaginar que o Corinthians não ia fazer o Pix? Sendo que o próprio Corinthians já tinha assinado toda a documentação da contratação que já estava certa. Então, assim, todo mundo tem a sua razão nessa história. E o Alisson... Aí vamos buscar pelo em ovo? Talvez o Alisson tenha queimado uma largada ali. Beleza. Só que assim, vamos lá. E ele foi massacrado também, né? Por causa disso. E eu vi muita gente massacrar o cara... por ele ter ido lá no CT. Tem muita gente no chat falando isso. Como é que o cara vai adivinhar? Como é que o cara vai adivinhar? Sim, sendo que estava tudo assinado. Assinado? E assim, o Corinthians assinou, tá ali. O São Paulo tinha todos os documentos assinados, foi mandado pro Corinthians, o Corinthians tinha assinado a contraproposta de que ia pagar 1 milhão, só não fez o Pix. O que faltou para o Alisson ser jogador do Corinthians foi o depósito na conta do São Paulo, que foi aquela cláusula anticalote, que a gente colocou como cláusula anticalote. Foi isso que faltou para ele jogar no Corinthians. De resto, estava tudo absolutamente certo, acordado, verbalmente, com assinatura. E aí fez isso aqui, ó, plau. E aí eu coloco, e acho que a gente pode entrar no assunto do Marcos Antônio, porque, assim, me parece que está muito claro no bastidor dessa tentativa do Flamengo tentar contratar o Marcos Antônio, porque é o seguinte, por mais que o Flamengo tenha esse poderio financeiro para tentar contratar um jogador como o Paquetá e está vindo pelo desejo dele, mas o Marcos Antônio, por exemplo, que é um valor de mercado e até na questão da badalação pode parecer menor hoje, ele não vai acontecer essa negociação, porque, primeiro,
O São Paulo não quer vender. O West Ham quis vender. Aham. O Paquetá quer muito vir. Tava a família toda, aquela coisa eufórica que a gente está vendo. Se o Marcos Antônio levantar a mão e falar assim, eu quero ir para o Flamengo, o negócio vai acontecer. Porque, assim, o Bruno é muito experiente em negociações, se bobear, tem mais tempo até do que eu aí no mercado da bola. Quando o jogador é quem comanda a negociação. Então, se o Marcos Antônio levantar a mão e falar assim, ó, São Paulo, eu quero ir para o Flamengo, aí o Flamengo começa a largar na frente nessa corrida da negociação. Então, assim, me parece que nesse momento, me parece não, informação, nesse momento o Flamengo fica um passo ou 2 passos atrás nessa corrida com o São Paulo, porque o São Paulo ontem se posicionou cara a cara com o Flamengo e o jogador não tem uma opinião aberta com os dois. Não tem, o Marcos Antônio já teve conversa com o Flamengo e já teve conversa com o São Paulo. E não há um posicionamento claro do jogador. Olha, eu quero ir para o Flamengo. Olha, esquece porque eu fico aqui no São Paulo. O posicionamento do Marcos Antônio nesse momento, jogador, tá? Tô falando. Sim. É neutro. Eu tô focado aqui no campo. Mas cabe a ele também se posicionar para não esticar muito essa novela, né? O Marcos Antônio deixa com os representantes e ele tem uma representação top, que é a Rock Nation. Que é uma agência, assim, fodida no mundo. Que é do mesmo Paquetá também, né? De empresários. É do Hendrick também, é? Aliás, a Rock Nation intermediou o Ryan no Bournemouth. Olha aí. Aí eu não sabia disso. Não a Rock Nation não é a agência do Ryan, é o Nenezini, mas foi a Rock Nation que fez a intermediação Bournemouth-Vasco na situação do Ryan. Ou seja, a gente tá falando de gente grande no mercado. Sim. Mas só para eu entender, o Marcos Antônio, ele pertence ao São Paulo? O Marcos Antônio, ele foi emprestado... Ele tá por empréstimo. Ele tem 2 empréstimos. Agora ele está sob contrato de reempréstimo. Porque assim, quando ele chegou ao São Paulo, foi na temporada passada, foi empréstimo. Aí o São Paulo não tinha a grana... Da Lazio, é isso? Da Lazio. Ele não tinha a grana para pagar a opção de compra. Aí o que o São Paulo fez? Fez uma espécie de um cambalacho. Cambalacho, eu vou falar, cambalacho. Fez um reempréstimo para pagar em 2026, agora, no meio do ano, para não entrar num orçamento de 25, porque o São Paulo já estava com o orçamento de 25 estourado. E aí a Lazio topou colocar os 4,2 milhões de euros para 26. Então o São Paulo tem, em 2026, que pagar, que virou praticamente uma obrigação de compra. Não uma opção, mas quase que uma obrigação. Não, é uma obrigação de compra. Por quê? Porque a meta é muito baixa e ele já bateu essa meta. Entendi. Vai comprar, Mas né? Então o São Paulo já avisou por escrito para a Lazio, o jogador é meu, eu vou pagar. Então, assim, ó, tem uma cláusula lá que é muito clara entre Lazio e São Paulo. Se qualquer proposta chegar pelo Marcos Antônio, seja do Flamengo, seja do Cruzeiro, seja do Barcelona, o São Paulo precisa ser avisado e o São Paulo é parte da negociação. São Paulo que vai negociar, então. Então é o São Paulo que é parte da negociação, porque o São Paulo é o time que comprou o jogador, ou que já está fechado para comprar. Mas até quando vai esse empréstimo e até quando ele tem que exercer? Até o meio do ano, até em julho. Entendi. Tipo, o jogador é do São Paulo. O jogador é do São Paulo. Entendi. E aí eu vi o Hernan e o Bruno falando ontem. Então quer dizer, se o Flamengo quiser, ele tem que conversar com o São Paulo. Sim. Não com a Lazio. Porque, como o Hernan explicou, ele já atingiu a meta contratual, que torna ele uma compra obrigatória. Então Se o Flamengo chegar e quiser pagar 50 milhões de euros no Marcos Antônio, 4,2 vão para a Lazio e 45,8 vão para o São Paulo. O Hernan já explicou aqui no Fala Fonte alguns lives atrás que o São Paulo não tinha esse dinheiro de imediato. Que aí vai ser pago ao longo de 2026, 2027, parcelado. E eu vi os dois falando ontem do preço do Marcos Antônio. Que o Ele São jogou Paulo bem ontem, não jogou? Jogou muito bem. Aquela virada Foi do o gol do motorzinho do Luciano, time. Foi. Ele e o Danielzinho estão encaixando uma dupla de volantes da época do Dorival, que era Pablo Maia e Alisson. E o Enzo tava jogando bem também, voltou a jogar bem? Assim, ó, eu vou classificar o Enzo assim, o Enzo é monstro. Eu acho ele bom, cara. Ele é forte, Eu ele acho marca, também. ele vai na frente, Você ele é acha, Viola? raçudo. Ele é raçudo, ele tá voltando de lesão, né? Tá Foi voltando de assistência pro lesão. Luciano. Depois aí eu conto um Não foi uma- pormenorzinho do Marcos Antônio, logo depois do Felipe aí. Não, vamos falar. Ele não foi assistência do Luciano. O Luciano cruza e o Não, o Enzo. Pulgar, o Luciano segundo gol. cruza Isso. e o Pulgar falha. Aí tem o gol do Danielzinho. É o gol do Danielzinho. Isso. É que no gol do Luciano, o início da jogada é com Marcos Antônio, e o Enzo. Enzo pro o Enzo Enzo. cruza. Eu acho ele bom lateral, sim. Eles estavam falando dos valores, falando com uma fonte, falou valores acima do Caio Jorge, assim, uma negociação nos moldes de Caio Jorge, como vocês colocaram. o É 30 milhões de euros que estão Ok. falando, do Marcos Antônio. Tem menos também, né? O bastidor dessa conversa foi o seguinte, que eu e o Bruno apuramos. O Boto estava num hotel
aqui em São Paulo, um hotel 6 estrelas. Opa. É o time que você fica, né? Quando você... Com certeza. E aí marcaram uma conversa. Vamos bater um papo, tomar um café e tal. E o Rui Costa foi até lá. E aí eles sentaram e conversaram. E aí, pelo que eu pude apurar, o Rui Costa vira pro Boto e fala assim, não temos interesse em negociar o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é uma das estrelas do São Paulo, junto com outros jogadores, os principais. O Marcos Antônio está para o São Paulo como o Caio Jorge está para o Cruzeiro, como a Arrascaeta está para o Flamengo, e outros tantos aí dos principais jogadores do futebol brasileiro. No sentido de ser inegociável. Acho que é isso. No sentido de importância dentro de campo, no sentido de inegociáveis, como esses atletas, e, principal, valor de mercado. Eu vi muita gente falando que não é o 0-1, tá? Mas porque assim, você cria uma competição interna dentro do teu grupo que é desnecessária. Mas ele é um dos principais dentro do elenco do São Paulo. Mas ele não vale tudo isso? 30 milhões? 30 milhões de euros. Deixa eu ver aqui. Mas aí você pensa que ele é... Eu vi muita gente falando assim, 20, que o São Paulo virou pro Flamengo, ou o Rui Costa virou pro Boto e falou 25 milhões de euros. O que eu tenho de informação, e respeitando sempre, claro, todos os colegas que informam, mas a minha informação vocês não pagaram 30, vocês não quiseram pagar 30 no Caio Jorge, no Cruzeiro? É o mesmo valor se quiserem conversar. Então tamo junto. Mas não é isso? Bom, tudo bem, eu não defino nada. Então vamos colocar aqui 30. Quem define o valor é o mercado e quem vai negociar o jogador. Então, mas eu acho que isso é muita coisa, gente. Mas se o cara quer valorizar o ativo do clube, você não quer vender pro Flamengo, etc., valoriza o cara. Pra começar a conversar. Quanto que o Pedrinho e o BH colocou de condição pro Flamengo? 50. Você acha que o Caio Jorge pra vale? começar a conversar. Não, o Caio Jorge não vale necessariamente. Não vale os 50. A tua cobertura lá em Perdizes vale 4 milhões. Sim. Você vai colocar 5 milhões para começar a conversar. Puta, é isso? No Transfer Market, que não é... É uma referência. Tá. É só uma... Posso falar que é só uma referência? Sim. O valor dele tá avaliado em 9 milhões. Mas aí eu... Todo respeito ao Transfer Market, sabe nada. Eu tô brincando. Mas tá bom. Não, então, como referência... Olha, por exemplo, o valor de mercado do Paquetá no Transfer Market. No Transfer Market, o valor de mercado do Caio Jorge estava 22 milhões de euros. Quanto é do Paquetá, Bruno? Gente, o Transfer Market, se eu não me engano, colocava o Paquetá em 30 e o Flamengo pagou 42. O Transfer Market nada mais é do que uma pequena base, mas não é um número totalmente fiável, porque o Vicari matou a questão. O valor de mercado quem dá é o clube que vai vender e o clube que vai comprar. O Transfer Market é uma questão mais de números em relação ao número de jogos. Ele pega a idade do jogador, se rodou mais, se rodou menos. O meio campo vale mais do que o zagueiro, só que o atacante vale mais que o meio campo. Então é uma questão muito mais de números. Então, vale o que vale, uma expressão muito portuguesa, mas entendo perfeitamente o São Paulo, até porque o Marcos Antônio é dos principais jogadores, colocar ali o valor estilo Caio Jorge ou estilo Gerson, que seja. Isso que eu ia citar. E aí, essa é a boa referência. O Gerson não foi comprado por 30 milhões de euros? Sim. O Marcos Antônio é o mesmo valor do Gerson? 35 o Gerson? Não, acho que foi 30. Foi 27 com bônus. Mas o Marcos Antônio tem o que Gerson valor de foi mercado 27 mais 3. Então, é valor de mercado do Gerson? Só que o Marcos Antônio tem 25, o Gerson tem 28. Isso. O Marcos Antônio deu certo no Shakhtar e fez sucesso relativo na Lazio. O Gerson, no futebol europeu, não teve vida longa. O sucesso do Gerson foi no Flamengo. Por isso que é muito subjetivo também, gente. Não dá pra comprar 100% o valor do Transfer Market. É muito o valor daquilo que o Flamengo tá disposto a pagar, daquilo que o São Paulo tá disposto a pagar, entre outras situações. No Marcelo, acho que também o Gerson teve um bom momento. Teve um bom momento. O Gerson era titular da seleção brasileira. Posso dar só um pormenor aí do... Pode. Um pormenor do Marcos Antônio? A gente fala frequentemente, né, que o Boto morre de amores pelo Marcos Antônio desde os tempos de Shakhtar. Essa é uma verdade absoluta, de fato. Mas esse amor, esse namoro, esse desejo, essa admiração pelo Marcos Antônio acontece ainda antes. Quando o Boto era diretor de scouting do Benfica, ele já num processo de saída do Benfica para o Shakhtar, tentou trazer para o Benfica o Marcos Antônio. Quem não se lembra, o Marcos Antônio teve um imbróglio com o Atlético Paranaense, saiu livre e veio para Portugal primeiro para o Estoril. E para a equipe sub-23 do Estoril, nem foi para o time profissional. Por muito pouco o Boto não consegue levá-lo para o Benfica, mas ficou ali aquele cheirinho, aquela vontade, aquele desejo de trabalhar com o Marcos Antônio, tanto é que o levou depois para o Shakhtar. Então, evidentemente que o Paquetá é a pedra fundamental desse novo Flamengo,
mas o Marcos Antônio mexe com o emocional do Boto, não é de hoje, por isso essa insistência, né? Mesmo com o São Paulo falando que não, colocando 30, 25, 35, que seja, milhões de euros de avaliação para o Marcos Antônio, o Flamengo não desiste porque o Boto não desiste. E não desiste tanto que convenceu o Felipe Luiz. Felipe Luiz gosta do jogador? Gosta. Mas quem é mais favorável, o principal adepto dessa contratação e que mexeu com todo mundo no interior do Flamengo, chama-se José Boto. E assim, internamente, essa é uma informação legal, que ontem eu escutei de uma pessoa que está participando muito dessa reconstrução da direção do São Paulo de futebol. Internamente, nessa questão do Marcos Antônio, há uma pessoa que vai ser chave para essa permanência, vamos dizer assim, vou usar a permanência do Marcos Antônio, que é o Rafinha. Uhum. Porque é o seguinte, ontem eu ouvi dessa pessoa o seguinte, dessa fonte, o Marcos Antônio, ele é um meio-campista muito bom. O Marcos Antônio vai disputar a posição no meio-campo, ele pode até ser titular e ganhar uma posição no Flamengo, porque ele é muito bom jogador, muito bom jogador. No Flamengo ele jogaria no lugar de quem? Ele poderia jogar segundo volante? ele poderia jogar no lugar do Saul, assim, posição do Saul? Então, o meio-campo, vamos pensar no meio-campo do Flamengo. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Paquetá. Esse vai ser o meio-campo do Flamengo. Pode ser. E aí, onde ele entra? No lugar do Jorginho? Ele pode disputar vaga no lugar do Jorginho. Ele não vai ser o primeiro volante. Ele não é primeiro volante. Ele marca, beleza, ele marca. Não é a posição do Paquetá? O Paquetá é terceiro homem de meio-campo? Ele é mais um camisa 10 às vezes, não. né? 8, 10. 8, mais 8. Então, o meio-campo, estamos todo mundo aqui de ok que o meio-campo do Flamengo vai ser Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Paquetá, Paquetá e Arrascaeta. Sim. E o Carrascal? Carrascal dança, Mas né? não, o Carrascal ele vira um duplo de ataque. Ele pode jogar mais adiantado. de ataque adiantado. do Pedro. O Pedro, Pedro Pode Carrascal. Ser. Pode ser. Pô, ele jogou bem ontem, né? Ele é um cara muito E o diferente. chapéu que ele deu no Arboleda? Sim. Parecia coisa de... Só faz tum. Parecia coisa de futsal, sabe o futsal? Sim. O Plata tá meio apagado ontem. Então, Depois ele ligou. O Cebolinha fez um primeiro tempo muito bom. Pelo lado esquerdo, é verdade. Mas vamos voltar à informação, que é uma Sim, informação importante. A fonte me disse o seguinte, ele pode até ser titular do Flamengo, mas ele vai chegar brigando para ser titular. Ele vai começar do zero. Beleza, ele vai brigar por todos os títulos, ele vai ter uma estabilidade, ele vai estar num clube organizado, ele vai estar num clube que tem estrutura, ele vai estar num clube top do top Sul-América, um clube europeu, que é hoje o Flamengo. Salário alto, salário em dia, papapá. O Rafinha é um cara que está chegando para organizar o São Paulo. Uhum. É um cara que sabe falar com o jogador, é um cara que sabe o vestiário. O Rafinha pode ser um jogador importante para convencer o Marcos Antônio e falar assim, aqui a casa está se organizando, aqui você é um dos pilares do time, aqui o São Paulo vai se organizar, não vai ter mais atraso salarial, os caras estão correndo, está se organizando, e o São Paulo, com o time que tem competitivo, porque assim, dentro do São Paulo todo mundo pensa, o São Paulo está desorganizado, o São Paulo está... É só notícia ruim, é guerra política, mas o elenco do São Paulo, o time do São Paulo é um time que não vem de derrota. É um time que briga, é um time que luta. É verdade. Perde para Portuguesa, perde do jeito que... Às vezes tem umas derrotas bizarras, mas é um time que luta até o final. Principalmente essas figuras tipo o Luciano, o Caleri. Contra o Palmeiras, beleza, foi uma derrota... Você fala assim, cara, o Palmeiras fez o resultado e tal, mas até o último minuto tava enchendo o saco lá do Carlos Miguel atacando. Tava mesmo. Então, assim, não é um time que se rende, é um time que luta. Então, assim, o Rafinha pode ser uma figura para tentar convencer o Marcos Antônio a ficar no São Paulo. A vitória de ontem, você acha que já, pelo que você sentiu de... Eu não sei se o Bruno tem mais o Marcos Antônio, mas a gente segue nessa conversa, tá, Bruno? Mas só sobre o Rafinha que você falou. Você acha que já teve algum impacto ali no ambiente? O que você sentiu? Um impacto positivo, sem dúvida nenhuma. Já teve? Virou uma chave. Ele estava lá ontem? Quem? O Rafinha? Tava, eu encontrei o Rafinha ontem. Boa. E até vou cometer uma inconfidência aqui. O Rafinha virou pra mim e falou assim... ele falou assim, cara, suei que nem jogador. Caramba, é difícil, viu? A vontade de estar lá dentro. E eu não posso, é desesperador. Então, assim, é o cara que tá com o cheiro da grama ainda. Sim. Com essa vontade. Ele sente o cheiro da grama. Então, é do vestiário pra tribuna. Então, é difícil o cara fazer. Muda muito, né? Então, ele vai do vestiário, ao invés de ele subir a escadaria, ele tem que subir a escadaria pra ir pra tribuna. É difícil. Mas falam que ele já tá sendo... Falam não, isso eu ouvi de pessoas que ele já tá sendo ativo nos bastidores, né? Não, muito. Conversando com atletas. Claro. Essa figura como o Hernan falou, do cheiro do campo que ele sabe, vai mudar muito o vestiário de São Paulo. Ô, Bruno, olha, o Júnior dos Santos e o Pedro Henrique, eles estão lembrando algo aqui que eu quero saber se tem algum impacto no mercado nas negociações, que é o seguinte. O BAP deu aquela palestra, expôs os números, valorizando, claro, a administração dele e mostrando todo o poder financeiro que o Flamengo tem.
E eles estão falando que agora é isso. Agora quem for negociar com o jogador do Flamengo vai pedir lá no alto. Você acha que nesse sentido tem impacto? Totalmente, totalmente. Claro que o que vale, acima de tudo, é ter o dinheiro, e o Flamengo tem o dinheiro, assim como o Palmeiras tem o dinheiro, o Cruzeiro tem o dinheiro, enfim, são os três hoje que mais têm condições de investir pesado no futebol brasileiro, mas com certeza tem um pequeno impacto negativo. O positivo é muito maior, nem se compara. Mas quando você vem a público e diz que dinheiro não falta, que vai gastar 1 bilhão se for preciso, a situação Caio Jorge é o exemplo perfeito. Não fosse a declaração do BAP, se calhar o Pedrinho não teria pedido 50 pelo Caio Jorge, teria pedido um pouco mais. Talvez publicamente o Pedrinho não fale, mas nos bastidores a mensagem é essa, pera lá, querem barganhar o meu jogador, logo o Flamengo que tem dinheiro de sobra. Aliás, a contratação do Paquetá também tem impacto, muito mais positivo, evidentemente, mas aquele pequeno impacto negativo que é o seguinte, qualquer novo negócio do Flamengo, os clubes vendedores vão falar, mas vocês pagaram 42 pelo Paquetá, eu quero mais X pelo meu jogador. Então tem os ônus e os bônus. São muito mais bônus, evidentemente, ter dinheiro e ser organizado. Mas há essa questão que com certeza vale muito, seja no mercado brasileiro ou no mercado internacional. Fala, turminha, tudo bem? Mais um giro de notícias para você acompanhar tudo e não perder nada. Então peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para perder nenhum conteúdo, combinado? A gente vai encerrar essa edição por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada, tamo por conta.